Gente, toda segunda-feira a gente reserva um espaço aqui no TJ Goiás para o quadro do INSS, que é para você tirar dúvidas de aposentadorias, de perícias médicas, de auxílio-doença, tudo referente ao INSS, a gente traz para cá. Inclusive, deixamos o WhatsApp para você fazer a sua pergunta, tá bom? 99472-1022. Quando você faz a pergunta, quem responde a sua pergunta, tirando a sua dúvida, é uma professora e também advogada previdenciarista, doutora Marli Marçal. Doutora Marli, seja bem-vinda, bom dia, tá tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde, a gente ainda não almoçou, mas é boa tarde, já acredito que a maioria dos nossos telespectadores já almoçaram, então boa tarde, tudo bem. E é um prazer. Tranquilo? Tudo tranquilo, tem novidade. Pois é, isso eu sempre pergunto, tem novidades? Tem novidade, uma novidade boa, relativamente boa. Você lembra que o INSS ia fazer aquele pente fino nos BPCs? Sim. 500 mil, a ideia era cortar 800 mil dos benefícios, né? E desses 800, 500 mil eram de BPCs, LOAS, tanto idoso quanto para o deficiente. Então, o que aconteceu? Precisava de refazer o CAD único. Desses 500 e poucos mil benefícios, somente 200, pouco mais de 200, refizeram o CAD único. Então, nós temos aí 400 mil benefícios que foram suspensos essa semana passada, Jordevá. 400 mil pessoas que estão com benefícios suspensos porque não reativaram, não atualizaram o CAD único. Uma coisa muito simples, Jordevá. Não significa que está errado. Não significa que está errado. Significa apenas que deixou de cumprir o requisito essencial para a manutenção do BPC LOAS, que é o CAD único atualizado, Jordevá. Atualização do CAD único. Onde é que a pessoa faz isso? No CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, mais perto do seu bairro. Aí sempre tem um aí pertinho, perto da UBS, sempre tem um CRAS. Vá lá e faça a sua atualização do seu CAD único. E aí o mais interessante, o INSS sensível a tudo isso, porque o benefício do BPC é um benefício para quem está carente, quem está deficiente ou para quem é idoso, Jordevá. E também é um requisito que foi, para muita gente, um requisito que foi depois da concessão do benefício, né? Então, o que o INSS está fazendo? A pessoa vai lá no CAD único, no CRAS, faz a atualização do CAD único e vai ligar no 135, Jordevá. Liga no 135 e fala, olha, meu benefício está suspenso porque eu não tinha feito a atualização, agora já está feita a atualização. O governo tem acesso a essa atualização do CAD único através dos sistemas que estão todos cruzados. E aí faz e o benefício vai ser reativado. Professora, quem tiver que fazer a atualização, quais documentos que ele precisa levar lá no CRAS? Identidade, CPF, carteira de trabalho, de todas aquelas pessoas que moram ali com ele. Não é morar no lote, não é filho casado que mora longe, nada disso. As pessoas que moram na mesma casa e que a renda familiar ali é dividida, Jordevá. Lembrando que quem faz estágio, menor de idade que faz estágio, essa renda não conta, é menor aprendiz, essa renda não conta, quem recebe salário de família, esse dinheiro não conta, então, mas tem que levar a documentação de todo mundo que mora nessa casa. Professora, pergunta, uma mulher tem 53 anos de idade, não é isso? E trabalha há 30 anos com carteira assinada. Ela já pode se aposentar? Não, infelizmente ela ainda não pode se aposentar por conta justamente da idade, Jordevá. Ela não entra em nenhuma daquelas regras de transição anteriores que a gente poderia aproveitar. Se ela tivesse mais 6 meses aí, a gente poderia encaixar ela em alguma regra de transição naquela de 6 meses de idade? De idade. 53 anos e 6 meses esse ano eu poderia encaixar ela numa regra de transição. Mas talvez para ela não valeria a pena por conta da maneira do cálculo, da forma de cálculo. A pessoa mandou a mensagem que ela faz 54 em janeiro. Ué, então já está muito próximo. Já dá para fazer, vamos fazer somente o cálculo para poder ver se compensa para ela aposentar-se agora, Jordevá, porque às vezes a regra de transição para ela encaixa na regra de transição, mas quando eu jogo a fórmula de cálculo da emenda constitucional 103, aí eu coloco o salário dela lá para baixo. Se aposentar, pode continuar trabalhando? Sem problema nenhum. Se não se aposentar por invalidez, pode continuar trabalhando sem nenhum problema. O Rildo pergunta para a senhora, professora, fiz uma cirurgia no mês 6, ou seja, no mês de junho. A perícia está marcada para o dia 8 de outubro agora. Nossa. Dia 8, só que até hoje está em análise. O que ele faz? Ele vai ter que aguardar porque, olha só, o que acontece? Você manda o documento, normalmente cirurgia, Jordevá, a concessão ela estava sendo automática, tá? A concessão não precisava de fazer a perícia presencial. A perícia presencial é porque os documentos que foram juntados, eles não estavam aptos para a concessão documental. Então, às vezes, o atestado médico não estava claro, às vezes faltou a assinatura do médico, às vezes faltou o CID da doença pelo qual a pessoa se aposentou.
Só isso que fez ele ter uma perícia agora. Então, vai estar em análise até que ele faça a perícia presencial para poder fazer a conclusão do benefício dele. Tá. Eu tenho outra pergunta aqui que a pessoa sempre está fazendo, a questão da idade com o tempo de contribuição. Isso. Essa pessoa que é homem, né, ela diz o seguinte: eu tenho 56 anos de idade e já atingi 37 anos de contribuição. 56 mais 37 dá quanto aí, Josemar? 56 mais 37 dá 93. 93. Ele, para poder se aposentar agora sem pagar o fator previdenciário, ele teria que ter 96 pontos. 93 pontos, ele entra, sim, numa regra de transição, mas aí também ele entra no cálculo da emenda constitucional 103, a gente teria que ver para ele somente o valor, mas ele poderia se aposentar tranquilo. Poderia, Poderia. Né? A Maria Luísa, pergunto se ela é de Aparecida de Goiânia, ela falou o seguinte: olha, 64 anos, meu marido é aposentado, né? O marido dela é aposentado. E ela tem direito ao LOAS? Tem, até porque quem é aposentado, e se o valor dessa aposentadoria dele não superar um salário mínimo, ou se for de um salário mínimo, aí essa renda nem entra para computar para fins da renda do grupo familiar. Ela pode sim receber o LOAS, desde que essa aposentadoria não seja muito alta, não seja um valor exorbitante. Se for mais de um salário mínimo, ela precisa comprovar que esse dinheiro é insuficiente. Aí tem alimentação diferenciada, fralda, essas coisas que a pessoa precisa. Então ela precisa comprovar, se for maior do que um salário mínimo, que a renda não dá. Agora, se não tiver nenhum problema, aí não dá para aposentar, né? Não, se for maior que um salário mínimo, não, JV. Agora, se for só já ter um salário mínimo, porque o governo desconsidera. Você divide o salário mínimo por 4. Por 4. Aí um 4 essa é a renda por pessoa. Agora, se de um aposentado ou de um deficiente na casa, essa renda nem conta se ela for só de um salário mínimo. Ela nem entra, é como se ela não tivesse rendimento nenhum. Olha, essa pessoa aqui, a Maria Edith, 59 anos de idade, 31 anos de contribuição. Pode se aposentar? Ela entra na regra de transição, já vai lá e aposenta. O problema dela é que está faltando um ano para ela poder fazer a idade da mulher se aposentar. Se a contribuição dela for de um salário mínimo, sem problema nenhum, vai ser o mesmo valor. Agora, se for maior, compensa para ela esperar mais um aninho, porque ela fecha a idade de se aposentar. Mais um ano, para 62 anos. A gente estava falando de LOAS, né? O antigo LOAS, que é o BPC hoje. É o BPC hoje, O Geraldo Lourenço está perguntando assim: onde é que eu procuro para solicitar o LOAS e o que eu tenho de documento que eu preciso ter? Geraldo? Geraldo Lourenço. Geraldo Lourenço, olha só, você precisa de ter o documento das pessoas que moram na casa com você, o documento seu oficial, nesse documento de identidade CPF, para você poder fazer o requisito. A primeira coisa que tem que fazer é procurar o CRAS. O CRAS para poder fazer o CAD único. Nesse CAD único vai colocar todas as pessoas que moram na casa com você e o rendimento dessas pessoas, para saber se o rendimento que vocês têm não supera um quarto do salário mínimo. Porque se superar, aí vai ficar um pouco mais difícil para ele conseguir. E ele tem que ter já os 65 anos de idade para poder fazer o requerimento do LOAS. Quem ele procura? O LOAS, para você fazer o requerimento, você pode ligar no 135 e você fazer o pedido direto para o INSS. Aí você vai passar por uma perícia social e essa perícia social vai avaliar as condições de moradia, de tudo isso, de transporte, do como é que você sobrevive para poder fazer a concessão ou não do benefício. Agora, quando a gente fala CRAS, né? O CRAS nós temos várias unidades em Goiânia. Tem. Mas às vezes tem município no interior que não tem o CRAS. Ele procura a secretaria... Procura a Secretaria de Assistência Social, onde não tem CRAS, procura a Secretaria de Assistência Social, que ela vai fazer para ele o CAD único. Tá, eu só queria pedir para você atenção, porque a professora começou falando aqui logo no início da questão de muita gente teve o benefício do BPC, do antigo LOAS cortado, por falta de atualização do cadastro, né, do CAD único, não é isso? Que é o CAD único, né, professora? Serve para tudo, Bolsa Família... Tudo. Esse o CAD único é um documento que o governo, que é um termômetro para o governo, para saber onde estão as pessoas de baixa renda e o que ele pode fazer por essas pessoas. Então, se os CAD únicos não estão atualizados, e ele paga um número grande de BPC, ele fala, mas para quem que eu estou pagando? Essas pessoas não existem, porque as pessoas de baixa renda não estão com os CAD únicos atualizados. Então, é um documento muito simples de ser preenchido, fácil, rápido, só que precisa da autoridade ali, da assistência social para fazer, mas é rápido e fácil, a pessoa não pode ter esse benefício. Tem esses 400 mil dessa semana que estão só suspensos. Basta atualizar, ligar no 135 e dizer atualizei, eles vão fazer a conferência e vai reativar esse benefício. Doutora Marli Marçal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma boa semana. Eu que agradeço, uma boa semana para você e para quem está nos assistindo agora.